Cheguei! Olha, quando chega próximo do final do ano, mês de agosto, setembro, outubro, é muito comum o microempreendedor individual MEI ter um probleminha de receita bruta e estourar o limite. E começa a procurar o contador e dizer: será que eu posso fechar o CNPJ do meu MEI e abrir outro neste mesmo ano? Será que eu posso atuar também em outra atividade, a que não é permitida pelo MEI, mas que é permitida para profissional autônomo? Enfim, tentam buscar essas alternativas. Será que pode? Preste muita atenção, principalmente você que é contador que orienta esses MEIs, porque no final desse vídeo curto eu vou te dar a resposta. Agora tem que assistir o vídeo todo para você entender o porquê da resposta. Então acompanhe. Vamos supor que o José está inscrito como microempreendedor individual MEI, e não esquecendo de que, para exercer a atividade e obter o CNPJ do MEI, ele tem que informar a sua atividade principal e até mesmo 15 atividades secundárias, mas todas elas têm que estar permitidas lá no anexo 11 da resolução 140, CGSN 140 de 2018, que é o regulamento do Simples Nacional, porque MEI faz parte do Simples Nacional, é o CIMEI, dentro do Simples Nacional, certo? E aí, então, com a sua atividade permitida lá no seu CNPJ, ele vai exercer a sua atividade, né? Prestar serviço, vender e apresentar a declaração na condição de pessoa jurídica. Mas vamos supor, então, que ele tinha o seu CNPJ. Vamos chamar de primeiro CNPJ. Aí a receita bruta chegou ali uns 80 mil ou 79 mil. Ele está preocupado. Falei, poxa, já é mês de outubro e eu estou com 80 mil? Certamente eu vou estourar em mais de 20%. Eu estou perdido, vou perder esse CNPJ. Porque quando extrapola mais de 20% do limite, já tem que informar o seu desenquadramento no mês seguinte. E retroage-se para o mês de janeiro. Essa história aí toda, lembra? Bom, então ele preocupado com isso, ele resolveu fechar aquele MEI. Quem fecha uma empresa tem que apresentar a última declaração. E no caso do MEI, é a DASN CIMEI. Geralmente o prazo é até dia 31 de maio do ano seguinte, mas no caso especial, é assim que trata a Lei Complementar 123, a DASN CIMEI de empresa fechada tem que ser apresentado da seguinte forma: se fechou nos 4 primeiros, dentro dos 4 primeiros meses, de janeiro a abril, tem até 30 de junho para apresentar a DSN, CIMEI. Agora, se fechou de maio para diante, a regra é apresentar a DSN CIMEI no mês seguinte ao do evento, ao do fechamento. Certinho? Bom, seguindo a história, então, ele fechou o primeiro MEI, lá no mês de agosto, vamos supor. E aí abriu o segundo MEI no mês de agosto e continuou atuando até dezembro. Certinho? E, claro, vai ter que apresentar a DSN CIMEI até 31 de maio do ano seguinte. Mas vamos supor que, né, quando chegou ali por volta de meados de dezembro, dia 10 de dezembro, ele faturou muito. Está ali com uns 80 mil de novo. O que fazer? E aí, né, ele resolveu tomar uma atitude, que é o seguinte: vou declarar o restante do que eu receber não como MEI, mas como profissional autônomo, em atividade não permitida, na condição de contribuinte individual do INSS, né? Porque o profissional autônomo é contribuinte individual do INSS, tem que recolher aqueles 11% ou 20%, dependendo do caso. E o que ele fatura mensalmente, ele tem que verificar se recebeu prestando serviço a quem. Se for de pessoa física, ele tem que preencher o carnê-leão para recolher o imposto no mês seguinte. E se prestou serviço a pessoa jurídica, é retenção. E aí, na declaração da pessoa física, vai ficar assim, ó: enquanto MEI desses 2 primeiros CNPJ,
o seu dono, o titular, pelo seu CPF, vai apresentar a declaração da pessoa física assim, ó. Meus alunos sabem muito bem que na declaração do imposto de renda nós temos aplicações e origens. Origens são os rendimentos e dívidas. Aplicações são pagamento de despesas e compras de bens e direitos, não é assim? Aqui na parte das origens, na ficha rendimento isento e não tributável, ele pega a receita bruta declarada aqui no DSN de CIMEI, aplica o percentual de lucro presumido e declara aqui o valor do lucro presumido como distribuição de lucro, isento do imposto de renda, certinho? E já o que ele prestou serviço como autônomo, se recebeu de pessoa física, vai declarar aqui em rendimento tributável recebido de pessoa física. Se recebeu de pessoa jurídica, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Enfim, isso aqui é parte da declaração que não tem muita importância agora, neste momento. Mas é assim, para fechar o raciocínio, certinho? Agora preste bem atenção na resposta. Veja só. O artigo 100, parágrafo 9º, da Resolução CGSN 140/2018, diz o seguinte: para estabelecer o limite de receita bruta do MEI naquele ano, tem que somar tudo. Assim, pega a receita bruta do primeiro MEI, no caso, pega a receita bruta do segundo MEI, no caso. Se tivesse fechado o segundo e aberto o terceiro, teria que somar aqui também. Mais o rendimento na condição de profissional autônomo, esse somatório que se caracteriza limite do MEI de até 81 mil. Ultrapassou isso, estourou o limite. Por isso, ficar buscando essas artimanhas de fechar um MEI e abrir outro, o sistema permite? Permite. Mas a responsabilidade é sua. Portanto, não adianta você ficar fechando um MEI e abrindo outro. E não adianta você dizer que agora vou parar de faturar pelo MEI e vou pegar o excesso do recebimento e declarar como prestação de serviço, mesmo pagando imposto de renda. Tudo isso é besteira. Por isso, há que se entender o seguinte, principalmente você que é contador, que recebe como cliente os MEIs. Veja, a Constituição Federal foi planejada da seguinte forma, que o imposto de renda é progressivo. Daí nós temos tabela progressiva do imposto de renda. Ou seja, quem ganha menos, paga-se menos, quem ganha mais, paga-se mais. E os regimes tributários foram assim preparados. O regime do Simples Nacional, dentro do Simples Nacional tem o CIMEI, né? Então, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Então, veja só o raciocínio. Se a pessoa teve receita bruta até 81 mil, é MEI. Não ultrapassa disso, continua como MEI. Mas ela cresceu e ultrapassou os 81 mil. Então, agora tem que deixar o MEI e ir para o Simples Nacional, que continua pagando pouco também. Simples Nacional, microempresa, que paga menos, até 360 mil de faturamento. Acima disso, até 4 milhões e 800 mil, paga um pouco mais. E se ultrapassa 4 milhões e 800 mil, já tem que sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. E ainda é uma forma simplificada de pagar o lucro presumido. Só que é um pouco mais caro. Pode faturar até 78 milhões no ano. E se ultrapassa 78 milhões, você é uma grande empresa, tem que pagar pelo máximo. Então, essa é a filosofia do que está arquitetado na nossa Constituição Federal. Então, por isso, é que o profissional da contabilidade não tem que estar aceitando todos os pedidos dos seus clientes. Para aceitar o pedido dos seus clientes, tem que verificar se ele está na lei, atende à regra. Por isso é que nós estamos vivendo no milênio do serviço. No milênio do serviço, 70% das operações financeiras são serviços. E no mundo do serviço só sobrevive quem estuda, quem busca se capacitar intelectualmente. É o capital intelectual. Por isso, profissional, estude para você estar bem no mercado. Porque senão você cai nesse tipo de arapuca. Seu cliente chega e fala, puxa, meu limite é 81 mil, já estou em 80 mil, o que eu faço? Posso baixar um MEI e abrir outro? Posso atuar como autônomo? Né? Muita gente diz que pode, não vejo nenhum problema. Só que existe lei, existe regra. Por isso,
eu te recomendo. Participe dos meus cursos de MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, contabilidade, previdenciário, trabalhista. Eu tenho curso para tudo. Atuo em todas as áreas e sei te passar a orientação certa. Por isso, veja, acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, e veja que acabei de lançar um novo curso de reforma tributária. É um curso diferente do mercado. Por quê? Porque no mercado você encontra inúmeros cursos, mas praticamente são todos na mesma linha. Do instrutor ficar ali na tela, apresentando o texto e te explicando. Ótimas explicações que a gente encontra. Só que são prolixos. Você está no artigo 1º, vai para o 500, volta para o 400, vem para o 1º, enfim, é uma loucura. E neste momento, você precisa de uma coisa bem mais sucinto, mas que fale o osso da reforma tributária. E o meu novo curso chama-se Reforma Tributária DAP, direto ao ponto. Um curso enxuto, rico, para que num fim de semana você estude e já domine e intere a reforma tributária. É um curso que não vai te custar muito caro, justamente por ser enxuto. Por que ele tem que ser assim? Porque nós estamos, neste momento, em termos legais, nós temos aí a Emenda Constitucional 132, lá de 2023, que autorizou a reforma tributária. Nós temos a Lei Complementar 214, que veio aí no dia 16 de janeiro de 2025. E nós temos a PLP 108, que vai criar o Comitê Gestor. Ele foi aprovado na Câmara, acabou de ser aprovado no Senado, mas teve um monte de emenda, ele volta para a Câmara. E a Receita Federal, com esse Comitê Gestor que vai ser criado, vai criar o regulamento da reforma tributária. Como as pessoas estão discutindo detalhes do que está na lei, se não sabe o que é que a Receita Federal e o Comitê Gestor vai decidir em termos de interpretação. Por isso, neste momento, o que te interessa é um curso direto ao ponto. Beleza? Acesse natacursos.com e veja se ainda está na promoção.